Pronto. Então, Gustavo, você tem esses 7 passos copiados no caderno? Se não tiver, eu vou botar no grupo hoje novamente, tá? Para que vocês copiem no caderno, que não pode esquecer. Quem lembra do primeiro passo? Ter no mínimo 4 parágrafos. Ok. Segundo passo. Cada parágrafo ter no mínimo 3 períodos. Terceiro passo. Cada período iniciar com operador, com um conectivo lógico. Ok. Quarto passo. Um projeto de tese com duas teses. Ok. Projeto de texto com 2 teses. Passo 5. Colocar o tema na introdução e na conclusão. Passo 6. Os parágrafos 2, 3 e 4 devem iniciar com um operador argumentativo. E o passo 7. Uma proposta de intervenção com 5 elementos Alguém válidos. lembra quais são esses 5 elementos? O que deve ser feito? A ação. Ação. Que Quem deve, mais? quem deve fazer? O agente. Certo. Para que isso vai ser feito? Finalidade. Certo. Como isso vai ser feito? Detalhamento. Modo meio. Isso. E o resultado, que é a solução. Ok. Então, 5 elementos: agente, quem, a ação, o que vai ser feito, o modo meio, que é como vai ser feito, o efeito, que é a consequência dessa ação, e o detalhamento. Turma, a partir de hoje, eu quero que toda vez que você fizer a sua redação, você pegue essa tabelinha com os 7 passos e observe se contém todas essas características, tá? Então, assim, se tem aqui 4 parágrafos, sua redação tem que ter 4 parágrafos. Se não tiver, o que é que você vai fazer? Reescrever. Então, a redação que vocês enviarem, eu quero que tenha essas 7 características. 4 parágrafos, cada parágrafo ter no mínimo 3 períodos, então eu não quero aqui parágrafo de período único, tá? Parágrafo, gente, de período único, você fica com 120 pontos na competência 1, mesmo se não tiver nenhum desvio. É 120 pontos, porque entra como estrutura sintática regular. Então, não pode ter um único parágrafo. Outra coisa, ter os operadores argumentativos ligando esses parágrafos, ter operadores ou elementos conectivos ligando os períodos dentro dos parágrafos, colocar o tema na introdução e na conclusão, fechando na introdução, qual é o melhor lugar? Pode ser no final, né, do período, fechando o parágrafo no último período. Na conclusão, qual é o lugar? Iniciando a conclusão no primeiro período, certo? Quero também a proposta de intervenção com os 5 elementos. Fez a proposta de intervenção? Deixa eu dar uma lida aqui. Tem um agente? Está aqui. Tem a ação? Está aqui. Tem um detalhamento? Está aqui. Eu quero que vocês façam essa autoavaliação, tá? Porque aí já é meio caminho. Outra coisa, lê todo dia esses 7 passos, para que vocês internalizem, tá? Para na hora que você for produzir a sua redação, você já avaliar no automático, certo? Então, quando você vai produzir, você já pensa de acordo com esses 7 passos, ok? Então, assim, seguindo esses 7 passos já adianta bastante. E aí depois eu vou exigir a questão das competências. O curso, gente, não é tranquilo, mas vocês não querem passar, vocês não querem entrar aí para ser o curso que vocês desejam, então é isso que a gente vai fazer, né? O concurso que vocês desejam, que é da CFO, né? Então, é isso. E Gustavo no Enem, então, é isso que a gente vai fazer, não tem moleza, não. Então, todo dia ler esses 7 passos e também a tabelinha que eu passei para vocês, que eu coloquei no grupo, sobre cada competência. Vocês copiaram no caderno? Ou não? Sim. Pronto. Eu não precisa ler. E quem se não souber, não tem problema. O que é que a gente observa na competência 1? Alguém lembra? Marco, Gustavo? Alguém lembra o que a gente observa na competência 1? Demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita.
Ok, os desvios ortográficos e a estrutura sintática. Na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro ou, das linhas e estruturas do texto dissertativo argumentativo. ou seja, o que é que tem que ter aí, gente? Característica de um texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, que são os 4 parágrafos. Tem que ter a abordagem do tema, e aí você já sabe que tem que colocar na introdução e na conclusão. E tem que ter também o repertório legitimado pertinente ao tema com uso produtivo. Ainda tem gente fazendo redação sem colocar repertório. Precisa, se você não colocar o repertório, você não sai de 120 pontos na competência 2, tá? A gente vai ver isso hoje. Na competência 3, projeto de texto e desenvolvimento das ideias. Na competência 4, operadores argumentativos e conectivos. Na competência 5, proposta de intervenção com os 5 elementos. Tranquilo? Falei alguma coisa que vocês desconhecem, de, assim, meu Deus, o que é que ela está falando que eu não estou entendendo nada? Teve alguma palavra que vocês desconhecem, que não entendeu o que eu falei? Todo mundo sabe o que é repertório? O que é que vem a ser um repertório, gente? Alguém tem dúvida do que é um repertório? O repertório vai ser uma citação, tá? A gente vai trabalhar também hoje. O objetivo da aula de hoje é trabalhar competência 1, os principais erros que os alunos cometem na competência 1, e eu vou destacar um que impede muito do que o aluno tire a nota 1000 por conta desse desvio ortográfico, tá? E a gente vai trabalhar também a competência 2, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar. Pegue aí o caderninho para fazer as observações, que tem muita informação hoje, viu? Se eu tiver acelerada, pede para diminuir. Quem não entender alguma coisa, seja o que for, avisa que eu explico novamente, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar aqui, fechar aqui e abrir aqui terceira aula. Tá abrindo, tá? Professora Nete tá meio ruim aqui. Posso sim. Você conseguiu ouvir até que parte, Gustavo? Então, Gustavo, se eu não conseguir ouvir o que. Ah, pronto. Para pegar o caderninho para anotar tudo, para não perder nada, porque hoje vai ter muita informação, viu, gente? Hoje a gente vai trabalhar paralelismo sintático, a gente vai trabalhar períodos truncado, vai trabalhar períodos justaposto, que são as principais situações que os alunos acabam cometendo de erros na competência 1. Então, a gente vai focar hoje nesses erros aí para que vocês não venham cometer, tá? Gente, a competência 1, como vocês sabem, a gente trabalha, né, deve desenvolver a questão da estrutura sintática e a presença de desvios. É isso. A gente vai analisar o domínio que o candidato tem da norma culta, certo? Analisando a estrutura sintática e a presença de desvios. Antes de eu falar sobre esses principais problemas, que é o truncamento, período justaposto e ausência de paralelismo sintático, eu quero chamar a atenção de vocês referente a alguns detalhes que muitos alunos, inclusive vocês, acabam esquecendo. Quando eu falo vocês, é porque eu já peguei redações, né, desse grupo aqui específico com esses detalhes.
Leiam a questão da acentuação, se tem todos os acentos. Vejam a questão da pontuação, né? Muito aluno esquece de colocar o ponto final, muito aluno esquece de colocar o ponto parágrafo, né? E quando eu falo, ou então o ponto de continuação, e quando eu falo isso, esquece, é porque é esquecer mesmo, porque todo mundo sabe que no final do texto tem que ter o ponto final, todo mundo sabe que quando você termina um parágrafo tem que ter esse ponto. Então, assim, tem muitos alunos que perdem notas na competência 1 por puro esquecimento, certo? Então, não pode acontecer. Qual é a estratégia? Copiou, fez toda a redação, depois você vai fazer a releitura, tá? Tenho duas estratégias para vocês. Vocês têm que reler o seu texto 2 vezes. Primeira leitura, você vai observar as palavras que estão repetidas no texto. E aí você vai substituir por palavras sinônimas, certo? Ou então por elementos coesivos, tá? Quais são esses elementos coesivos? Um pronome, certo? Uma palavra que substitua aquela, ok? Primeira leitura depois que você faz isso. Depois que você fizer isso, que tirou ali aquelas palavras repetidas, você vai para o segundo ponto, que é o quê? Lê novamente e já vai observando se precisa de uma vírgula, se tem alguma palavra que não foi acentuada, se todos os parágrafos estão com ponto parágrafo, se no final do texto está com ponto no final, final, tá? Então é importante que vocês façam essa revisão antes da entrega da redação, tá? Lembrando de alguns detalhes. Observar as palavras que iniciam com letra maiúscula, né? As palavras que, com letra minúscula. Quando você fala assim, o governo federal, é com letra maiúscula. Quando você fala Estado referente à organização, é com letra maiúscula. Né? O Estado deve fazer isso e isso, é com letra maiúscula. Quando é que o Estado vai ser com letra minúscula? Quando refere-se à expansão territorial, né? Os estados brasileiros, certo? Então, sempre quando você colocar o nome da obra, né? Você tem que colocar entre aspas esse nome da obra, tá? Então, assim, são alguns detalhezinhos que é muito comum os alunos cometerem. Né? Lá na proposta de intervenção, nunca colocar o verbo no futuro do pretérito, como deveria fazer isso, 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 não deve fazer isso, isso. Então, no presente ou então no futuro do presente, tá? Nunca no futuro do pretérito. Nunca colocar também, se fizesse isso, aconteceria isso e isso, colocando a redação em uma situação de condicional, tá? Então, tem que ser no futuro do presente ou no presente, certo? Outra coisa também que é muito comum, lembrar de iniciar o parágrafo um pouquinho afastado da margem. Por quê? Porque, às vezes, o aluno escreve muito junto da margem e a gente não tem noção se aquela parte do texto faz parte do primeiro, do segundo ou do terceiro parágrafo, que não tem como identificar esses parágrafos. Então, assim, são detalhezinhos simples, que não são erros, porque eu sei que vocês sabem como escreve, que tem que ter um ponto final, que tem que ter uma vírgula, que tem que ter a acentuação. Coloque a acentuação legível, tá? Às vezes o aluno escreve muito fraco. Não esqueça que um concurso público, gente, a redação de vocês, ela é escaneada, tá? E nem sempre fica tão legível quanto está na mão de vocês. Então, prefiro escrever com a caneta, com a tinta mais forte mesmo, para que a gente consiga enxergar essas pontuações, essas acentuações. Outra coisa, quanto à situação, todo mundo sabe que palavra proparoxítona, ela é obrigatoriamente acentuada. Ei, professor, eu não lembro mais o que é uma palavra proparoxítona, você pode explicar? É aquela palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte, como, por exemplo, médico, lâmpada. Então, antepenúltima sílaba mais forte, obrigatoriamente tem que ser acentuada. Lembrar de colocar vírgula depois dos operadores argumentativos, quando tiver uma locução adverbial de tempo, uma locução adverbial de lugar, sempre é precedido por vírgula. Lá na competência 5, quando você inclui o por meio de, que é o modo meio,
coloca também entre vírgula. Por quê? Porque por meio é um elemento adicional que você está colocando ali. Então, tem que estar entre vírgula. Se você colocar também o detalhamento, que for um detalhamento do agente, normalmente o detalhamento do agente é um aposto. Se é um aposto, tem que estar entre vírgula. Professor, explique isso aí que eu não entendi, não. Por exemplo, você vai colocar o Ministério da Educação, órgão responsável pela educação no Brasil. Então, órgão responsável pela educação no Brasil está especificando quem? O Ministério da Educação. Logo, órgão responsável pela educação no Brasil é um quê? Aposto. Se é um aposto, o aposto tem que estar entre vírgulas. Então, assim, essas observações têm que ficar atentos, né, para que não venham cometer, tá bom? Falei alguma palavra que alguém não entendeu? Alguma informação desconhecida? Posso dar continuidade? Então, vamos lá. Turma, competência 1, estrutura sintática e presença de desvios. Quais são os problemas mais comuns de estrutura sintática que a gente recebe aqui? Deixa eu só ver se isso aqui melhora. Pronto. Os problemas comuns de estrutura sintática é a questão de truncamento e justaposição. Então, a gente vai estudar hoje o que é um truncamento de períodos, certo? E o que é uma justaposição de períodos, para que não venham mais cometer isso, tá? Então, a variedade de problemas que podem levar às falhas na estrutura sintática, truncamento e justaposição. Alguém já ouviu falar em truncamento de períodos? Ou é uma palavra nova para vocês? Vocês sabem o que é um período truncado? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi, não. Nunca ouviram? David já ouviu? Não, ainda não. E Gustavo já conhece? Gustavo está aí ainda, gente? Ou ele saiu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ele acabou saindo. Vamos lá. Gente, truncamento de período. Quando é que o truncamento de período acontece? Quando você acaba separando orações dependentes. Ou seja, a segunda oração, ela depende da primeira para ter um sentido completo. E aí você, para o seu parágrafo ter mais do que um período, acaba colocando ponto onde não deveria colocar. E aí acaba acontecendo um truncamento de períodos. Então, é quando você separa essas orações dependentes. Quando isso normalmente acontece? Quando você separa uma oração subordinada, né, da coordenada. Então, quando você separa duas orações coordenadas, ô professora, mas eu não sei o que é oração coordenada, eu não sei o que é oração subordinada. E aí eu vou simplificar. Vocês precisam saber se aquela frase que você colocou o ponto, ou seja, aquele período tem um sentido completo, certo? Se tiver o sentido completo, você bota o ponto. Se você perceber que a frase seguinte está completando o sentido da frase anterior e sem aquele complemento, a frase anterior não terá um sentido completo, você não coloca o ponto. Aí você coloca o quê? Normalmente, uma vírgula. Porque se você colocar um ponto, vai ter um truncamento de períodos. E aí eu vou mostrar aqui na prática o que é isso, tá bom? Vamos lá. Então, acontece com orações principais subordinadas, orações coordenadas, né? São períodos que são isolados e que deveriam estar juntos em um único período. Olha esse exemplo aqui. Esses exemplos, gente, são exemplos, tá? De redações feitas em concursos, feitas no Enem. Então, assim, não foi nada inventado, não. É algo real. Algum candidato escreveu e acabou cometendo esses erros. Observem aqui. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, tendo em vista que na maioria das vezes
tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Não vamos focar aqui nos desvios ortográficos, tá? Então, a gente está aqui para analisar, neste momento aqui, o problema de estrutura sintática de truncamento de períodos, tá? Porque vai ter desvios ortográficos aqui, certo? Então, turma, qual foi o problema deste parágrafo aí? Deixando a infância de lado, está completando o sentido da frase anterior. Uma dica: nunca inicie um período com o verbo no gerúndio. Por quê? Porque o verbo no gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade, certo? De complemento. Se ele está complementando alguma coisa, ele não pode iniciar um período. Porque se ele está complementando o quê? A frase anterior. Então, se ele está complementando uma frase anterior, esse deixando aí, esse período que ele fez, é uma oração subordinada, porque ele está completando o sentido da frase anterior, que é uma oração coordenada, certo? Então, deixando a infância de lado, não pode ser iniciar o período. E aí, mais abaixo, ele comete o mesmo erro, porque, novamente, ele inicia esse período com um gerúndio, tendo em vista que na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Olha aí o gerundismo, olha aí a ideia contínua do parágrafo do período anterior. Então, não pode iniciar um período, ele faz parte do período anterior. Ô, professor, então como é que eu corrigiria aí? Eu substituiria este ponto por uma vírgula, certo? Então, seria a forma de corrigir isso. Porque eu colocando a vírgula, não estaria fazendo esse truncamento, porque eu estou aqui completando o sentido da oração anterior. Tranquilo? Então, vocês já sabem, nunca inicie um período no gerundismo. Outra coisa, é importante você evitar o gerundismo no texto, porque o gerundismo é uma marca da informalidade. Então, assim, substitua, né? Normalmente, o gerundismo ele é comum apresentar como locução verbal. O que é a locução verbal? São dois verbos que têm um sentido de um. Então, por exemplo, vai deixando lá, lá, lá. Então, esse vai deixando, substitua, deixa, né? Então, sempre tente substituir a locução verbal, que é constituída por um verbo principal, certo? E um verbo auxiliar e um verbo principal. Normalmente, o verbo principal vai estar no gerúndio, né? No caso deste texto. Então, substitua por um verbo único. Tire aí essa locução verbal, né? Pode apresentar, a locução verbal pode aparecer com o verbo principal, verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio, deixando, ou o verbo principal com o verbo no infinitivo, como vai deixar, ou o verbo principal com o verbo no particípio, auxiliar e particípio. Então, tinha deixado, certo? Então, evite essas locuções verbais, que locuções verbais também é característica de informalidade. Mas, se referindo aqui ao truncamento de períodos, não inicie um período com o verbo no gerúndio. Tranquilo? Entenderam essa parte aqui do truncamento? Que tem mais. Sim. Vamos lá. Outro exemplo aqui. Aqui a explicação. Vamos passar para cá. Olha aqui. Quanto à questão educativa, é notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição de internautas virtuais. Ponto. Visto que, segundo o IBGE, 85% dos jovens entre 18 a 24 anos utilizam a internet. Até aí tá ótimo. Gente, visto que é um elemento coesivo subordinativo, certo? Logo, se ele é um elemento coesivo subordinativo, ele não pode iniciar um período, tá? Porque este elemento é subordinado, ou seja, ele está completando o sentido da frase anterior. Então, nunca inicie um período com esse elemento subordinativo, que é visto que professora, tem outro elemento subordinativo que você lembre assim?
Tem o pois, né? Pois também é um elemento subordinativo. Então, não inicia período, tá? Por quê? Porque a função desses elementos subordinativos é fazer um elo, né? Completando a oração anterior e não iniciando um período, certo? Então, assim, é um complemento da oração anterior que deve estar em um período único, tá? Então, vocês já aprenderam duas coisas. Não iniciar o período com o verbo no gerúndio, tá? Porque dá uma ideia de continuidade, e aí, se você fizer, é um truncamento. Não iniciar o período com elementos coesivos subordinativos, que neste caso tem o visto que e o pois. Tranquilo? Certinho, turma? Vamos lá. Eu vou ler esse aqui. O problema está muito óbvio e eu quero que vocês prestem atenção para que vocês identifiquem este problema. Olha aqui. Nos séculos anteriores ao século XXI, a manipulação era diretamente à mídia em meios de comunicação como rádio, televisores e jornais. A internet vem gerando com mais rapidez e controle do que esses meios, pois a conexão atrai muito mais. Qual é o problema aí nesse parágrafo aí? É um truncamento, certo? Por que que tem um truncamento neste parágrafo aí? Alguém pode identificar? Alguém pode falar? Porque nos séculos anteriores é uma. Ele está com vírgula, após o século XXI. Arrasou. É exatamente isso. Nos séculos anteriores ao século XXI, está dando retorno. Está dando É retorno dia aí. adverbial, não é isso, Vivian? Oi? Exatamente. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Pronto. Nos séculos anteriores ao século XXI, deveria ter uma vírgula, assim como foi quem falou, foi David? Assim como Cabral, foi Marco. Marco. É exatamente isso, Marco. Como você falou, deveria ter uma vírgula e não um ponto. E aí, gente, eu quero chamar a atenção. Quando a gente fala assim, nos séculos anteriores ao século XXI, ponto. Essa frase aí tem um sentido completo? Bom dia, Leonardo. A gente está trabalhando aqui, Leonardo, trucamento os principais desvios que acontecem na competência 1 de forma específica, tá? E a gente vai falar hoje sobre truncamento de períodos, período justaposto e ausência de paralelismo sintático, tá? Aí agora a gente está trabalhando com truncamento de períodos, que o que é? É quando você coloca um ponto separando orações dependentes, certo? Que neste caso, ao invés do ponto, deveria ter uma vírgula. Não se preocupe que a aula está sendo gravada e aí depois você pode pegar essa parte assistindo, tá bom, Leonardo? Ok, Vivian. Bom dia a todos. Bom dia. Então, turma, quando você lê aqui, ó, nos séculos anteriores ao século XXI, ponto, essa frase ela não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, ela não pode formar um período, certo? E aí, neste caso, como o Marco falou, deveria ter uma vírgula e não um ponto. Por que que, neste caso aí, o uso da vírgula é obrigatório? Porque ele apresentou uma locução adverbial de tempo que contém mais de 3 palavras. A vírgula é obrigatória, tá? Então, assim, eu quero que vocês observem, na hora que vocês forem produzir o seu texto, para saber se existe um truncamento de período ou não, você fazer a leitura daquele período. O período tem sentido completo, então ele está certo. A frase anterior está completando o sentido daquela frase posterior, a frase posterior está completando o sentido da frase anterior, então ali há um truncamento de período. Então não pode ter um ponto. Lembrando, turma, que quando você tem um truncamento de período, você acaba tendo mais do que um desvio, porque tem a pontuação, que ela está inadequada, e logo em seguida, se você coloca um ponto, você inicia a frase com letra maiúscula. E neste caso, tem que ser com letra minúscula, porque não vai ser um ponto, vai ser, no máximo, uma vírgula, tá?
Então, aqui nos séculos anteriores está errado por conta do ponto e deveria ser uma vírgula. Vamos lá. Lembra do pois que eu falei? Então, aqui também, ó, os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois falta de conhecimento sobre os métodos de filtragem de informações dificultam qualquer tipo de. E aí, não terminou aqui. Esse pois é um elemento subordinativo, certo? Elemento coesivo subordinativo. Se é um elemento coesivo subordinativo, ele está em quê? Em uma oração subordinada. Se está em uma oração subordinada, ela completa o sentido da frase anterior. Se está completando o sentido da frase anterior, não pode ter um ponto, certo? Tem que ter o quê? Uma vírgula. E esse P aí tem que ser minúsculo. Tranquilo? Falei grego alguma parte? Ou todo mundo entendeu aí? Que eu já vou passar para período justaposto. Alguma dúvida de período truncado? Vocês sabem, então, que o período truncado, ele acontece quando você separa duas orações dependentes. Como é que você vai identificar se aquela segunda oração é dependente da primeira? Quando a função daquela segunda oração ali está completando o sentido da oração anterior. Se ela estiver completando esse sentido, ou seja, a oração anterior não tem um sentido completo, você não pode separar por ponto, certo? Vamos lá. O período justaposto, gente, que a gente chama de justaposição de orações ou períodos, já é o contrário do truncamento. Enquanto o truncamento a gente separa orações dependentes, justaposição, o que é que acontece? A pessoa coloca várias orações que deveriam estar escritas em períodos separados, certo? Em outros períodos, porque eles são independentes, e aí a pessoa coloca tudo em um único período. Quando isso acontece em uma redação, na competência 1, você não ultrapassa 120 pontos. A gente teve um exemplo aqui, eu acho que ele não está, eu acho que ele acabou saindo. Gustavo, a redação dele não teve desvios, praticamente, eu acho que pouquíssimos desvios, mas acabou tendo os períodos justaposto. Por quê? Porque os parágrafos dele era constituído por um único período. Então, ele não ultrapassou os 120 pontos, certo? Então, período justaposto, ele limita ao máximo 120 pontos, mesmo que você não tenha desvios em seu texto. Por quê? Porque a sua estrutura sintática, quando contém um período justaposto, é considerada regular. E a característica de estrutura sintática regular é competência 1, nível 3, que equivale a 120 pontos, certo? Então, o que é que você precisa fazer para não acontecer um período justaposto? Você vai ter que fazer a leitura daquele parágrafo, observar se ele tem, cada oração tem um sentido completo e colocar a pontuação naquela oração. Se você percebe que a segunda oração já inicia uma outra explicação, e não está dando continuidade, ou seja, complementando o sentido anterior, é uma oração independente. Se é uma oração independente, tem que iniciar um período novo, tá? E aí, uma característica muito comum do período justaposto são parágrafos longos, sem pontuação, como esse aí. O que acontece? Quando a gente recebe um parágrafo longo, sem pontuação, ou com vírgulas ao invés de ponto, né, para poder demarcar o final daquele período, a gente quebra aí o fluxo da leitura. E a gente não consegue entender em que momento a gente tem que dar uma pausa. Observe aqui, ó. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Eu coloquei o ponto porque já estava marcado aí. Mas fica assim, ó, de amor por usa um simples aparelho celular, eles têm
o mundo em suas mãos, com dicas de estudos, informações e tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até muito no seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações que mais tivemos, mais cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando de um grande problema em uma grande proporção. Gente, a gente não consegue compreender o que ele quis dizer, justamente por conta da justa posição das orações. Então, tem várias orações aí que são independentes e que ele colocou como um único período, certo? Em um único período. Então, quebra aí o fluxo da leitura. A gente não tem como saber em que momento termina uma oração para iniciar a outra, sendo que seriam em períodos independentes, orações independentes, certo? E aí o corretor acaba tendo várias interpretações, porque de acordo com a pontuação que o candidato utilizar, o período vai ter um complemento diferente, entendeu? Aí aqui tem várias versões de como seria, né, a pontuação adequada para esse parágrafo, que é constituído como um único período e, por isso, é chamado de período justaposto. Então, o período justaposto é muito comum ter esse parágrafo longo. E aí, por isso, turma, que a gente fala nas 7 dicas que um parágrafo tem que ter, no mínimo, quantos períodos? 3, né? Justamente para que vocês fiquem atentos aí com esses períodos justaposto. Não significa que você vai colocar o ponto aleatoriamente só para que o seu parágrafo tenha 3 períodos. Não, você vai precisar analisar a oração, se ela tem um sentido completo em si, e se a segunda oração não está completando o sentido anterior. Se isso acontecer, aí sim você coloca o ponto. E aí você evita de ter um período justaposto, ou normalmente um parágrafo constituído por um único período, certo? Outro exemplo aqui de período justaposto. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipuladas. A rapidez faz com que os usuários pensem que podem confiar cegamente, já que recebe suas respostas tão rápida e sem êxito. Ele se preenche nesse mundo de dados que é incrível. Turma, observe que onde está um X aqui, ó. Bota mouse. Voltou. Onde está um X aqui, ele deveria colocar um ponto, certo? Tanto aqui quanto aqui. Porque essa segunda parte aqui da oração já é uma nova informação. Ou seja, teria que ser um novo período, tá? Então, o que é que faltou aqui? Essas pontuações, certo? São orações independentes. Essas orações aqui não estão completando, né, o sentido da oração anterior. Então, por isso, deveria iniciar com um novo período. Ok. Turma, tranquilo? Entenderam aí diferenciar período truncado de período justaposto? Alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre período truncado e período justaposto? Período truncado, separar 2 orações dependentes. Período justaposto é quando você coloca dentro do mesmo período, do mesmo parágrafo, né, do mesmo período, orações que deveriam estar em períodos separados, por eles serem independentes. Tranquilo? Posso passar para o outro? Então, vamos lá. Enquanto vocês falam, não entendi, eu vou passando, porque eu acabo internalizando que está todo mundo entendendo. Se alguém tiver alguma dúvida, deve falar, tá bom?
Vamos lá. Gente, agora eu vou falar para vocês a característica mais comum que impede de um aluno tirar nota 1000. Tá? Então, normalmente o aluno fez aí uma redação muito top, com domínio da língua portuguesa, com a situação adequada, com pontuação, não tem aí período justaposto, não tem truncamento perfeito. Mas o aluno ainda comete aí esse pequeno desvio de paralelismo sintático. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse paralelismo sintático, porque a ausência do paralelismo sintático em uma frase compromete a questão da competência 1, porque entra como desvio. E é muito comum. Então, às vezes, o aluno acaba deixando de ganhar a nota 1000 por conta do paralelismo sintático. Eu acho que aqui na redação de vocês, todos os alunos já cometeram aí um desvio de paralelismo sintático, tá? E a gente vai explicar agora, né, cada detalhezinho aí sobre o paralelismo sintático. Paralelismo sintático, como vocês estão vendo aí, caracteriza pela repetição de uma mesma sequência de estrutura sintática. Né? O próprio nome diz. Então, paralelismo são sequências sintáticas paralelas. O que isso acontece? A ausência do paralelismo sintático pode causar problemas na construção do período. E aí eu vou mostrar na prática para vocês quando acontece o paralelismo sintático. Eu quero chamar a atenção para que vocês fiquem atentos quando vocês utilizarem a conjunção i. Porque quando você utiliza essa conjunção i, que tem a função de ligar termos, né, em uma frase, é comum aparecer aí, né, a questão do paralelismo sintático. Então, você precisa analisar esses dois termos que a conjunção i está ligando para ver se, de fato, esses termos estão com paralelismo sintático, ou seja, para ver se esses termos pertencem à mesma estrutura sintática, se possui essa mesma estrutura sintática. Vamos lá, vamos para o exemplo porque fica mais fácil, tá? Diariamente vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados pessoais dos usuários e a falta de lei que regulam as empresas que exploram esses dados. Vamos lá. Qual é o problema? Se no primeiro termo eu utilizo, que é dos usuários, eu utilizei uma preposição mais o artigo, o segundo termo eu tenho que ter a mesma sequência sintática. Ele não colocou aqui no segundo termo essa preposição. Se ele não colocou, há aí uma ausência de paralelismo sintático. Então, como é que ficaria? Ficaria de dados pessoais dos usuários e da falta de leis. A mesma sequência sintática no primeiro termo e no segundo termo. Entendeu? Então, o paralelismo sintático é essa sequência sintática entre termos equivalentes. Lembre que eu falei para vocês para prestarem atenção quando aparecer a conjunção i, olha ela aqui. Então, essa conjunção i, ela tem, né, essa função de ligar os termos, certo? Dentro de uma oração. Então, observe, quando ela aparecer, quais são os termos que a conjunção i está ligando, para ver se existe aí a necessidade do paralelismo sintático. E aí você vai ver, primeiro termo tem aqui a preposição, então o segundo termo também tem que ter a preposição, certo? Conseguiram enxergar aí, gente, esse paralelismo sintático, a ausência do paralelismo sintático desses termos aqui? Conseguiram enxergar? Então, relê essa frase para a gente, por favor, Vivian. Como ficaria com esse que você falou que a gente deve adicionar? Vamos lá. Diariamente vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados pessoais dos usuários e da falta de leis que regulam empresas que exploram esses dados, certo? Então, preposição no primeiro termo, usuários. Então, preposição no segundo termo, da falta de leis. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Segundo termo. Ai. É necessário que haja
conscientização do usuário para que este entenda os limites da exposição e da absorção no mundo social, no mundo virtual. Qual é o primeiro termo aí que a conjunção "e" está ligando? Da exposição. Tem preposição aí, né? Então, no segundo termo, absorção, tem que ter também a preposição. Se não tiver, gente, o que é que acontece? Problemas de desvios. Por que é um desvio? Porque existe aí uma ausência de paralelismo sintático. Tem que ter a mesma sequência sintática. Como é que ficaria? É necessário que haja conscientização do usuário para que este entenda os limites da exposição e da absorção no mundo virtual. Tranquilo? Então, assim, é Tranquilo. uma preposiçãozinha muito simples que pode tirar aí a nota máxima, né? Então, tirar aí você de conquistar 1.000 pontos nessa 200 pontos nessa competência. Lembrando que essa sequência sintática, ela não se limita só à preposição, não, tá? E aí a gente vai perceber aqui outros exemplos. Olha aqui, outros exemplos muito comuns para quem gosta de usar a Constituição. Todo cidadão tem direito à educação, saúde, moradia e lazer. Qual é o problema aí? Primeiro, todo cidadão tem direito. Direito a quê? Já existe aí uma preposição, certo? Então, aqui no primeiro termo, ele utilizou a preposição mais o artigo a, formando aí uma crase, certo? Então, ele colocou a educação. Logo, os termos seguintes também têm que utilizar a preposição e o artigo, certo? Então, professora, eu que adoro usar a Constituição, como é que ficaria? Todo cidadão tem direito à educação, à saúde, à moradia e ao lazer, certo? Então, ao lazer, porque é uma palavra masculina. Então, tem que ter a mesma sequência sintática dentro dos termos. Então, assim, observe aqui que a conjunção "e" não ligou só 2 termos, né? Ligou 4 termos. Então, esses 4 termos, né, que foram utilizados aqui, ó, né, nessa frase, tem que ter a estrutura, a presença, né, do paralelismo sintático, que é a sequência sintática entre termos equivalentes. Então, todo cidadão tem direito à educação, à saúde, à moradia e ao lazer. Tranquilo? Vamos lá. Observe que aí já fugiu da preposição "de", tá vendo? Agora embaixo tem outros exemplos. Ao priorizar o respeito, a ordem e hierarquia em detrimento. Então, ao priorizar a ordem e a hierarquia. Sempre, gente, foque na conjunção "e". Observe os termos que a conjunção "e" está ligando. E aí analise se existe a mesma estrutura sintática desses termos, tá? Se no primeiro termo tem uma preposição com um artigo, o segundo termo também tem que ter essa preposição mais o artigo para que aconteça essa sequência sintática. Tranquilo? Vamos lá. Uma educação que valorize a diversidade e criatividade dos alunos. Qual é o primeiro termo aí, gente? Vamos ver se vocês conseguiram entender. Uma educação que valorize a diversidade e a criatividade dos alunos. Qual é o erro? Você já sabe que é uma ausência de paralelismo sintático, certo? Então, eu quero que vocês analisem como é que ficaria essa oração aí. Muito fácil. Quem pode falar, quem pode se arriscar, não tem problema se errar. Vamos lá, vamos tentar? Vou começar a falar nomes, viu? Aí se repetiria a mesma situação do primeiro, não? Sim, e Uma como é que fica? educação que valorize a diversidade e a criatividade dos alunos. Exatamente, estou percebendo aí. Foi Marco que falou, é porque eu fico com a tela fechada aqui, eu não consigo ouvir. Foi Marco? Agora, David.
Até eu confundo a voz. Então, é exatamente isso, viu, David? É essa sequência sintática. Então, ficaria a diversidade, que é o primeiro termo, e a criatividade, que é o segundo termo. Gente, outra coisa importante, ô professora, e se por acaso não tivesse aí, neste caso, esse A acompanhando diversidade, estaria correto? A educação que valorize diversidade e criatividade estaria com termos equivalentes, certo? Mas observe que acaba o verbo valorizar, né, exigindo aí essa presença. Então, o mais adequado é a diversidade e a criatividade. Bom dia, meu amor. Ó, o seu Nescauzinho. Tá cedo ainda. Então, o que é que vocês percebem aí? Que precisa existir essa sequência sintática, tá bom? Percebi que David aí já pegou a ideia principal. Vamos analisar outros exemplos. Gente, eu quero que vocês entendam o paralelismo sintático, certo? Ninguém vai sair da aula hoje aqui com dúvida do paralelismo sintático, tá? Então, vamos lá. Todos temos direito ao lazer e a descansar. Tem um problema gravíssimo aí, que não é referente à preposição, tá? Observe que quais são os dois termos que a conjunção aí está ligando? Ao lazer e a descansar. Qual é o erro aí para ter essa ausência de paralelismo sintático? As classes gramaticais que não está existindo essa sequência sintática. Lazer é um substantivo. Descansar é um verbo. Para que exista essa sequência sintática, é necessário que a conjunção I ligue dois termos equivalentes. Então, eu não posso ligar um substantivo e um verbo. Eu tenho que ligar ou os dois substantivos ou os dois verbos. Então, eu vou ter que mudar uma classe gramatical aí. Então, como é que ficaria? Todos temos direito ao lazer e ao descanso. O que é que vocês perceberam aí? Eu mudei a classe gramatical, né? Descansar, que era um verbo, para um substantivo. Por que que eu fiz isso? Para que exista aí o paralelismo sintático, ou seja, a mesma sequência sintática dos termos equivalentes que a conjunção I está ligando. Perceberam aí, gente? Percebi. Vivian, nesse caso aí, todos temos direito. A pessoa se incluiu, não foi na redação? Todos nós temos. Sim, Teria que ter sim, o T no plural, né? Tem, todos sim, têm sim. direitos. Sim, é importante, boa observação, viu, Marco? É porque a gente está. Vixe, está dando um retorno. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, já vi, é quando a pessoa liga o microfone acaba dando um retorno para mim. É isso. Sim, é importante e foi legal você lembrar de você não se incluir em um texto, tá? Esses exemplos que eu coloquei aqui, que foram retirados das redações, né, de concursos, mais do Enem, não significa que elas estão corretas. É tanto que eu lembro que eu falei logo no início que não vamos focar aí nos desvios ortográficos, a gente está analisando aqui o truncamento. É a mesma coisa aqui. Então, aqui está tendo o exemplo de paralelismo sintático. Mas essa observação que Marcos falou, todos temos, tem que evitar. Por quê? Porque quando você coloca o verbo na primeira pessoa, você está se incluindo no texto. E o que é que o edital coloca lá? Que você construa um texto dissertativo impessoal. Se é impessoal, você não pode se incluir no texto. Outra dica importante aí da competência 1, e foi muito legal aí essa contribuição de Marco. Vamos lá. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governo. E aí, qual é o problema? Está dificultando, viu? Já saiu aí do... Faltou a preposição para. E para isolar, né, o governo, seria isso? Não. A preposição aí? Aí, ó, o problema é a mesma sequência sintática da classe gramatical. Está dando retorno aí. Da classe gramatical. Então, aqui fala, ó, funcionários cogitam uma nova greve.
Greve está o quê? No substantivo, não é? A classe gramatical de greve é substantivo. E isolar o governo. Isolar é o verbo. Então, quais são os termos equivalentes? Greve e isolar. Eu não posso ligar um substantivo e um verbo. Eu tenho que transformar esse verbo em substantivo. Como é que ficaria? Funcionários cogitam nova greve e isolamento do governo, certo? Então, eu transformei aí esses termos equivalentes para a mesma classe gramatical. É importante acalmar os corações, né, de vocês, que normalmente, quando aparece a ausência de paralelismo sintático na redação dos candidatos, é mais ausência de artigos acompanhando os termos ou de preposição acompanhando os termos, como foi a situação aqui desses exemplos: a educação, a saúde, o lazer, a ordem, a hierarquia, e aqui a diversidade, criatividade, ou então a preposição de, certo? O mais comum, gente, é muito comum a ausência do paralelismo sintático nos textos, quando tem essa ausência da preposição acompanhando o substantivo ou do artigo acompanhando o substantivo. Esses casos aqui já são mais difíceis, mas acontece como aconteceu aqui, que vocês estão vendo. Mas, assim, resumindo, o que é importante vocês terem consciência? Quando você colocar vários termos da mesma sequência, quando tiver a preposição ou a conjunção "e" ligando termos equivalentes, observe se esses termos possuem a mesma sequência sintática. Tranquilo? Vou fechar aqui a competência 1 para iniciar a competência 2. O objetivo da aula de hoje é a gente alcançar aí essas duas competências. 9 e 9, vamos ver aí se dá tempo a gente fechar 2. Se não der, a gente finaliza na próxima aula. Turma, alguma dúvida sobre truncamento de período? Truncamento de período, orações dependentes que são separadas por um ponto. Período justaposto, orações independentes que são colocadas dentro do mesmo período. Paralelismo sintático, a ausência do paralelismo sintático acontece quando os termos equivalentes não possuem a mesma estrutura sintática. Tranquilo? Posso passar para o próximo? Pode, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Hoje eu falei que tinha muita informação, não foi? Não menti, muita informação mesmo, e a gente está na metade do propósito aqui. Gustavo está aí quietinho, pensei que ele tinha saído. Vou colocar aqui agora que a gente vai estudar sobre macrotema. Importância de saber Alguém sabe o que é macrotema? No início da aula, quem chegou logo no iniciozinho, eu já dei aí uma dica, um estalo sobre macrotemas, quando eu falei que eu estava tentando escolher macrotemas diferentes para a redação, para que vocês tenham uma ideia de vários temas quando for produzir a redação. Dando essa dica, o que é que vocês acham que é o macrotema? Muito fácil. Quem não sabe o que significa, pelo nome, dá para poder entender o que é macrotema. Ninguém vai se arriscar? O que é um macrotema? Macrotema, a palavra, se você for analisar só a palavra em si, o que quer dizer macro e tema? Eita, que esse povo tá tímido, viu? Seria tema grande, alguma coisa assim? Pronto, é isso aí, Marcos. É isso aí. É o tema central do texto, certo? É o tema central da sua proposta de redação. Então, assim, a proposta de redação, ela vai dar um tema, certo? Mas existe o tema central. E é esse tema central que a gente vai estudar hoje. A gente vai analisar o porquê que é tão importante a gente identificar o macrotema. Principalmente, gente,
para a competência 2, tá bom? Vamos lá. Então, o macrotema, né, a gente vai estudar, entender, identificar esses macrotemas. O macrotema é o tema central mais amplo, no qual o tema específico do Enem ou do concurso, né, se encaixa. Observem aqui, para que vocês possam entender melhor, né? Imagine que o tema que vocês vão pegar é Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Nesse tema, a gente tem aí algumas palavras centrais, os elementos centrais, que são desafios e vacinação, tá? Só que por trás desse tema existe um macrotema, que é o quê? Quando a gente fala sobre desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, qual é o tema central? Qual é o tema que está ligado à questão da vacinação dos brasileiros? Saúde. Então, o macrotema que refere-se a esse tema aí é saúde, tá? Por que é tão importante, turma, vocês identificarem, a gente vai identificar hoje, eu vou passar esse slide também para vocês, porque tem uma atividadezinha só para exercitar, tá? Essas atividades que eu passo para vocês, não precisa colocar para eu poder corrigir, não. É só para que vocês possam exercitar o que a gente trabalhou na aula. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser ter uma confirmação, ô professora, dá uma olhadinha para ver se eu compreendi direito, pode enviar, tá? Qualquer momento, assim que eu visualizar a sua mensagem, eu dou um retorno, sim, tá? Mas as atividades que eu vou passando é só para que vocês exercitem mesmo, tá? Então, vamos lá. Com o conhecimento do macrotema, mesmo que você saiba pouco sobre a dificuldade da vacinação da população brasileira, você conseguirá escrever, pois com certeza você já ouviu falar sobre a saúde brasileira, tá? Então, assim, o macrotema é o tema central que você vai colocar na sua redação, certo? Para que você conduza aí o seu texto. Ô, professora, mas se eu falar sobre saúde só, eu não vou tangenciar. O que é isso, gente? Tangenciamento do texto é quando você fala só uma parte do tema. Sim, você vai tangenciar. Então, por isso que a gente fala que tem que colocar o tema por completo. Mas quando você utilizar o tema saúde, né, o macrotema saúde, você já dá uma ideia do que vai tratar o seu texto, certo? E outra, você pode utilizar citações referente a esse macrotema e direcionar para a abordagem completa do tema. Por isso que hoje vocês vão receber uma apostila de citações de cada macrotema. Porque assim, você não precisa, por exemplo, quando o tema fala sobre desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, você não tem que gravar uma citação sobre vacinação. Não. Você vai colocar uma citação sobre o macrotema, que é o quê? Saúde. E aí, através desse macrotema que você utilizou na sua citação, você vai direcionar para o tema específico, que é a vacinação dos brasileiros. Entenderam, gente? Então, por isso que é importante vocês terem ideia do que é esse macrotema, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente vai trabalhar alguns temas, certo? E exercitar isso, esse macrotema em si, tá? Para que a gente tenha essa ideia do que é o macrotema. Vamos lá. No Enem 2015, o que é que tem aqui como tema? A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Qual é o macrotema? Violência e gênero, certo? São os temas centrais aí desse tema, tá? E eles falam o quê? Sobre questões sociais relacionadas às minorias. Segundo tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual é o macrotema? Discriminação e religião. Estão percebendo aí? Como fica claro quando você consegue absorver aí, enxergar esse macrotema, que é o tema principal que norteia a proposta de redação. Também questões sociais relacionadas à minoria.
Terceiro tema. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Qual é o macrotema? Inclusão de surdos, né? E educação, porque fala sobre formação educacional. Novamente, questões sociais relacionadas à minoria. Por que eu coloquei questões sociais relacionadas à minoria? Porque, turma, as redações, né, as propostas das redações que vocês recebem sempre vão trabalhar com questões sociais relacionadas à minoria. Quando eu falo em minoria, eu não estou me referindo à quantidade, mas à classe social desfavorecida, certo? Então, sempre tente aí ter isso em mente. E aí, por isso que vocês têm que sempre fazer uma proposta de intervenção. Por quê? Porque vai ter uma questão de problema social na sua redação. A temática refere-se a um problema social, tá? Quero que vocês falem com clareza. Entender o que é macrotema? Alguma dúvida sobre macrotema? Leonardo, David, Gustavo e Marco, todos entenderam? Tranquilo, Vivian. Tranquilo? Então, agora eu quero saber mesmo se entenderam, porque eu vou botar vários temas aqui e vocês vão identificar o macrotema. Turma, não tenha medo de errar. É chutando mesmo, é tentando acertar que vocês vão conseguir internalizar cada parte, tá? Então, bora lá. Agora que você, né, já sabe o que são os macrotemas, vamos praticar. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. E aí, qual é o macrotema aí desse tema? O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Quem se arrisca? Essa parte aí é vocês que vão falar, tá? Então, eu quero que vocês chutem mesmo, tá? Bora lá. Quem quiser pode colocar no chat, que eu tento olhar aqui no celular quem está tentando responder. Ou pode falar também. Deixa eu tentar colocar aqui o chat. Bora, gente, arrisca aí. Doenças, Poderia ser o tabu da doença mental, Vivian? certo. Doença mental. Doença está relacionado a quê, Marco? Qual é o contrário de doença? Tratamento? Saúde, né? Então, Saúde mental. o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, o macrotema principal é saúde. E aí, turma, se você tem uma citação sobre saúde, você já pode colocar. Porque aí, para que você torne essa citação pertinente, você faz aí um elozinho com o tema proposto, entendeu? Vamos lá. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o macrotema aí? Quem se arrisca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cultura. É o quê? Cultura? Cultura. Arrasou. Exatamente. Cultura. Muito bem, Marcos. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Quem se arrisca? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual é o macrotema aí? Identifiquem. Tecnologia. Muito bem, tecnologia, é isso aí. Publicidade infantil em questão no Brasil. E aí, publicidade infantil em questão no Brasil. Alguém se arrisca? Relativa a direito de imagem da criança, algo assim? Exatamente, exatamente. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Qual é o macrotema? Quero que vocês enxerguem aí o macrotema. Alcoolismo. Pode ser o alcoolismo, pode ser também o quê? Por que é importante existir aí essa lei seca para que o cidadão tenha o quê?
segurança, né? Então, tem esses dois temas aí, né? Esses dois macrotemas, alcoolismo e segurança, tá? Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. E aí? É uma Êxodo questão. rural. Como? A questão do êxodo rural, né? Ok. E o macrotema, sim. Sabe o que é que eu quero que vocês percebam e que vocês diferenciem? Eu quero que vocês diferenciem o, o que fala o tema e o tema central, né? Então, fala aí sobre o êxodo rural, sim, mas qual é o tema central? Qual é o macrotema social, né? Então, fala aí sobre o macrotema, é uma questão social, tá? Vamos lá. Urbanização, né? Isso. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Fala também, repete aí, né, a questão da tecnologia, né? E questão social também, tá? Dois macrotemas. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. E aí, o trabalho na construção da dignidade humana, social, certo? E também fala sobre o tema trabalho em si. E o indivíduo frente à ética nacional, já fala aí a questão social. Turma, tá claro aí a identificação desses macrotemas. Por que que é importante você entender esses macrotemas? Para que vocês possam utilizar nos repertórios de vocês, tá? Na competência 2, turma, vocês só conseguem 200 pontos quando você utiliza um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo. Eu queria explicar a competência 2 toda hoje, mas eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou dar iniciar, e aí na próxima aula a gente continua, tá? Quando é... Então, vamos lá. Na dica de estudo, antes de eu encerrar o macrotema, o que é que eu quero que vocês façam? Pegue esse caderninho e já tenha aí. O que é que você já tem aí no caderninho? Os 7 passos da redação nota 1000. No caderninho já tem também as 5 competências que são avaliadas. Agora eu quero que vocês façam citações desses macrotemas. Eu quero que vocês pesquisem uma citação sobre saúde, uma sobre educação, uma sobre violência, uma sobre diversidade, tecnologia, sociedade moderna e meio ambiente e cultura. Uma de cada. Não precisa mais, não. Próxima aula, a gente vai iniciar a aula eu pedindo uma citação para que vocês leiam aqui, tá? Eu vou falar, Marco, eu quero que você fale aí a sua citação sobre saúde. David, fale aí uma citação sobre violência, e assim vai. Por que, turma, é importante que vocês aprendam essas citações? Porque uma dessas vocês vão usar, certo? Então, já vai aí ciente dessa. Tem citações coringas? Tem. Vocês vão aprender também essas citações coringas, né? Quando a gente trabalhar o esqueleto modelo de redação, vocês vão receber aí uns 5 esqueletos modelos, tá? Todos esses esqueletos têm citação coringa, mas eu não quero e eu não vou apresentar esse esqueleto modelo agora para não limitar vocês a usar sempre essas citações. O esqueleto modelo de redação vai ser apresentado na última aula do módulo 1, certo? Justamente para que eu consiga explorar o máximo aí da produção de vocês, certo? Das citações por temas específicos, tá? Então, o objetivo é exatamente esse. Eu poderia já soltar aqui o esqueleto modelo, só que aí vocês iriam se limitar, tá? E às vezes, quando o aluno pega o esqueleto modelo, só quer fazer em cima do esqueleto modelo, e aí limita, né, a pessoa a querer pensar mais sobre o tema. Então, não vou apresentar agora, tá? Então, próxima aula, eu vou querer aí que vocês falem para mim, a gente vai iniciar essa aula com essas citações, mas não terminou a aula ainda não, viu? Ainda vou falar algumas coisinhas, certo?
E aqui tem uma citação, né, uma alusão filosófica, né, de Paulo Freire, que fala: a educação sozinha não transforma a sociedade, mas ela tampouco a sociedade muda. Vocês podem utilizar aí para o tema educação, para a questão social, tá? Então, tem já esse tema aí. Eu vou postar esse slide aí com essa proposta da atividade no grupo, tá? Que aí vocês podem dar uma olhada depois. Competência 2, turma. O que é que a gente analisa? E eu vou fazer um resumão, e aí, próxima aula, a gente foca na competência 2. A gente analisa se existe aí características de um texto dissertativo, ou seja, deixa eu só fechar aqui. Hoje a gente estava mostrando para vocês, não estava o slide? Não, agora não, Vivi. Eu falei esse tempo todo sem mostrar o slide? Isso. Meu Deus do céu, Jesus! Eu achei que estava mostrando o slide. Gente, não tem problema não, agora já foi. Eu vou botar o slide no grupo e vocês vão acompanhar tudo que eu falei. Por isso que eu estava, vai gente, o próximo, eu achando que vocês estavam olhando e aí falando de acordo com o que estava ali. Vocês estavam, então, respondendo de acordo com o que eu estava falando, né? Não era o que estavam vendo, né? Isso. Meu Deus do céu. Falha nossa. Tá, mas não tem problema não. Gente, na competência 2, poxa, mas tudo bem, já foi. Na competência 2, a gente vai analisar as características de um texto, se possui característica do texto dissertativo, ou seja, tem que ter 4 parágrafos, primeiro parágrafo, introdução, segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento, último parágrafo, conclusão. Abordagem completa do tema, vocês vão colocar essa abordagem na introdução e na conclusão, certo? Se tem repertório legitimado pertinente ao tema com uso produtivo. Gente, o repertório é importantíssimo na competência 2. Se você não apresentar um repertório, este repertório, você não conseguirá tirar mais de 200 pontos na competência 2, ou tirar 200 pontos na competência 2. Por quê? Porque se você apresenta um repertório legitimado, você fica com 120 pontos. Se esse repertório é pertinente ao tema, você vai para 160 pontos. Se este repertório é legitimado, pertinente e produtivo, você vai para 200 pontos. Agora, quando é que é um repertório legitimado, pertinente e produtivo? Legitimado, quando refere-se a alguma área do conhecimento, ou seja, uma citação filosófica, uma citação histórica, um exemplo que você assistiu em um filme, em uma novela, em um telejornal, em um site de notícias, tudo isso aí entra como repertório legitimado, certo? Quando é que o repertório é pertinente? Quando você apresenta este repertório e ele está relacionado ao assunto. E aí eu vou dar uma grande dica para vocês. Às vezes você tem o repertório, certo? Mas ele não está falando diretamente o assunto. Então, você vai fazer um link, um elo a este assunto, transformando esse repertório em legitimado e pertinente. Como professora, por exemplo, digamos aqui que você apresenta, de acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito à saúde, educação, e aí vai. O tema é o quê? Saúde. Você vai colocar fazendo o link. Embora no Brasil acontece isso, isso e isso. No momento que você fala, embora no Brasil acontece, e coloca aí o tema, você transforma esse repertório, que era apenas legitimado, em pertinente, certo? E, além disso, você apresenta aí o seu ponto de vista. Então, você também transforma esse repertório em legitimado, pertinente e produtivo. Ele é legitimado porque refere-se a uma área do conhecimento, certo? Ele é pertinente porque você acabou fazendo um link, uma ligação por meio do seu ponto de vista com o tema.
tá? Então, o repertório em si ele não era relacionado ao tema, mas você transformou ele em pertinente ao tema, certo? E ele é produtivo porque você expôs aí o seu ponto de vista relacionando ao que foi citado, dando uma continuidade. Então, sua redação tem que ter um repertório. Se não tiver esse repertório, você fica só com 120 pontos na competência 2. O que é importante? Esse repertório, um repertório, tem que iniciar o seu texto, tá? Tem que fazer parte da contextualização. A sua introdução, você tem que fazer uma contextualização. Para os alunos que vão fazer o concurso, tem que ter repertório no D1, tem que ter repertório no D2, certo? Então, precisa ter uma fundamentação teórica aos seus argumentos. Quando vocês colocarem a fundamentação teórica, certo? O repertório, você tem que explorar, por meio dos seus argumentos, essa fundamentação. Para o aluno que vai fazer só o Enem, é importante, seria bom? Ótimo. Mas se você colocar só um repertório lá em cima, na contextualização, você já consegue contemplar os 200 pontos, e na competência 3 a gente não exige tanto isso. Para quem vai fazer o concurso, a gente exige, tá bom? Então, tem que ter esse repertório. Então, a partir de hoje, vocês têm que observar na redação de vocês se tem os 7 passos, certo? Se, além dos 7 passos, possuem um repertório, se esse repertório é legitimado, pertinente e produtivo, tá? Então, essa semana não quero receber nenhuma redação com 5 parágrafos, com 3 parágrafos, não. 4 parágrafos, com aqueles 7 passos certinho, certo? E com um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo. O que é que eu quero que vocês percebam, gente? Aos poucos, eu vou apresentando para vocês o que exige cada competência, para que no final deste módulo, vocês tenham total ciência, total controle de todas as competências, de todas as características, para tirar nota máxima em cada competência. Então, você já tem aí o que a gente analisa, a competência 1, que aí tem a questão dos desvios ortográficos, né? Então, a gente tenta não cometer, mas na competência 2, vocês não podem, a partir de hoje, tirar menos do que 200 pontos. Porque vocês já sabem que para tirar 200 pontos na competência 2, tem que apresentar um repertório legitimado, pertinente e produtivo. E já sabe como apresentar esse repertório também. Tá bom? Alguma dúvida sobre repertório legitimado, pertinente e produtivo? Alguém tem dúvida do que seja repertório legitimado, pertinente e produtivo? Vão falando aí. Para facilitar a vida de vocês, deixa eu só... Ô, gente, eu estou aqui... Chega, perdi o chão quando eu falei que eu expliquei a aula toda sem apresentar o slide que eu fiz. Mas eu vou enviar para vocês. Gente, para facilitar a vida de vocês, o que é que eu fiz aqui? Deixa eu tentar abrir. Já estou finalizando, tá? Eu vou encaminhar para vocês uma... Chegou aqui. Não chegou. Deixa eu abrir de novo. Eu vou encaminhar para vocês uma apostila só com citações, tá? Essa apostila aí vocês já vão estudando, leiam todos os dias essa apostila, tá? Com essas citações, para que vocês aprendam aí esses repertórios legitimados, tá? O que é que eu fiz aqui para vocês? Essa apostila... Agora foi. Essa apostila são citações de macrotemas. Então, assim, a redação de vocês vai ter um macrotema, tá? Então, aqui eu coloquei opções de macrotemas, tá vendo? Macrotema da educação. Então, eu coloquei uma alusão, uma citação e dados. Macrotema meio ambiente. Alusão, citação e dados. Quem vai fazer o Enem, viu, Gustavo? A gente está apostando, lógico que a gente não tem bola de cristal, de cair o tema meio ambiente,
tá? Porque tem 10 anos que não cai sobre meio ambiente. Então, de acordo com o estudo aqui, a gente imagina que possa cair. Pode também não cair, mas há uma probabilidade, tá? Aí tem aqui também citações de tecnologia, tá vendo? E citações de macro tema de economia. Algumas palavras, gente, vocês vão perceber que estão juntas e eu vou falar o porquê. Tanto aqui quanto na proposta de redação, por conta da configuração. Quando você salva, acaba configurando errado e aí muda aí um pouquinho a formatação, mas não impede aí a leitura, não. Então, turma, o que é que eu vou passar para vocês hoje? O slide de macrotemas, tá? Vou passar também citações, trabalhando esses macrotemas, e aí quando vocês forem pesquisar as citações com a atividade do slide, vocês podem fazer nesse estilo aí que eu fiz, tá bom? Vou passar também um e-book trabalhando concordância. Estudem esse e-book para a prova de português mesmo que vocês vão ter, tá? Vou passar também um e-book com a questão de pontuação e um e-book referente deixa eu olhar aqui, a ortografia. Pontuação, concordância e ortografia, certo? E vou passar também a proposta da redação. Inclusive, a proposta da redação de hoje já está na plataforma. Quem quiser já fazer, fica aí à vontade, tá? 9h38, vou agilizar aqui para levar minha filha para o inglês. É isso, turma. Espero que tenham gostado. Hoje a aula teve muita informação. Sugiro que depois vocês assistam um vídeo, tá? Para poder ir tirando algumas dúvidas. Quem tiver qualquer dúvida sobre o assunto, sobre o tema, sobre a redação, estou sempre à disposição, tá? Então, mande mensagem aí que eu tento responder, tento tirar essas dúvidas, tá bom? Ô, Vivian, esse material você vai disponibilizar lá no grupo, né? Isso você acabou de falar? No grupo. Muito material bom hoje, viu, David? Citações, livros, né, de concordância, de pontuação, Estou precisando. Então, muito material bom mesmo, sabe? E aí vai ser sempre assim, a gente trabalha a competência e eu libero material referente à competência, né? Então, trabalhamos a competência 1, então vou liberar material da competência 1. Adiantei aí a competência 2, mas a gente vai terminar na próxima aula, mas já vou liberar essa apostila com citações, né, para vocês irem já estudando, que refere-se à competência 2, os repertórios, tá? Então, é isso. Bom que na aula seguinte a gente debate, né? A gente já vai estar munido das informações, a gente pode argumentar na próxima aula. Exatamente. Então, próxima aula, a gente vai terminar a competência 2 e fazer a competência 3, tá? Competência 3, gente, não percam a próxima aula, porque ela é essencial, viu? Ela é muito importante. Próxima aula, vocês vão saber aí o que tem que ter cada linha da redação, tá bom? Então, é isso, turma. Grande beijo, um prazer ter vocês aqui e qualquer dúvida é só falar. Alguém quer acrescentar ou perguntar alguma coisa ainda na aula? Não, só você não esquecer de ligar de novo a câmera. Bem lembrado, vou fazer isso agora. Tchau, para o fim de semana. E outra, quando eu estiver dando a aula, toda aula eu faço com base em um slide. Se não eu estiver falando e não estiver reprojetando nada, vocês me avisem para não acontecer o que aconteceu hoje. Eu ia até falar, professora, seria bom se a senhora deixasse o tema para a gente poder responder, só que a senhora estava descendo a madeira aí, a gente teve que responder assim. E eu estava falando, e aí, gente, esse próximo tema, e aí vocês calados, eu falei assim, só quando eu falava que vocês respondiam, eu achando que vocês estavam lendo, né, direitinho. Mas os meninos estão afiados aí, Marcos, Leonardo também, a galera está afiada aí, por isso que deu para participar legal aí. Ok, turma, então é isso, prazer, grande beijo e até a próxima. Já eu passo todo o material para vocês, tá bom? Ok, até a próxima, Vivian. Aula boa. Sim. Vou reassistir, porque eu cheguei quase na metade, mas eu vou reassistir a aula tudo certinho e fazer as devidas anotações. Certinho, meu bem. Um beijo, tchau. Legal. Vou desligar aqui a câmera agora. A câmera não, a gravação.